Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nos encontramos hoje aqui, nesta segunda-feira, escutando este Evangelho de Mateus no seu capítulo 7. E quando Jesus faz esse apelo para que o nosso modo de julgar não seja um modo que nós podemos condenar as pessoas. Assim como nós escutamos no Salmo de hoje, o refrão nos disse: Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Jesus hoje, de forma particular, Ele quer orientar, educar o nosso relacionamento entre nós e também para com Deus. Curioso que o verbo que Jesus usa hoje no Evangelho, prestemos atenção: sereis julgados, sereis medidos. De certa forma, temos a certeza de que nós somos julgados apenas por Deus. Ele que é o sujeito que deve nos julgar ou nos condenar. São verbos passivos, ou seja, Ele vai colocar na medida os nossos atos e os nossos erros. E Jesus não nos proíbe de julgar as pessoas, mas Ele quer que nosso julgamento não seja um julgamento condenatório, algo que não tenha misericórdia. Jesus nos ensina a como fazer esse julgamento. E Ele hoje acrescenta que à medida que nós julgamos os nossos irmãos, nós também seremos julgados por Deus. A medida do juízo divino será igual à medida do juízo humano. Este pedido que Jesus nos faz hoje, de não julgar os nossos irmãos e irmãs, também aparece quando Cristo diz que não veio para julgar, mas Ele veio para verdadeiramente proclamar a boa nova, proclamar a misericórdia, proclamar a salvação, verdadeiramente salvar. E Paulo também nos relembra para que tenhamos cuidado com os julgamentos. Paulo reafirma para nós: ao julgardes o outro, a ti próprio te condenas. Amados, o Evangelho de hoje nos ensina a nunca julgar, no sentido de não dar chance, não dar oportunidade da pessoa se redimir, deixando este encargo apenas para Deus. Somente Ele tem esse poder, somente Ele tem essa capacidade de julgar a nossa vida. A nossa única preocupação para com o outro deve ser ajudá-lo. Tarefa quantas vezes difícil, tarefa quantas vezes desafiadora, pois muitas vezes julgamos o que é bom e o que é mal. E aqui, quando caímos nessa situação de julgar o que é bom e o que é mal, Jesus não condena este tipo de pedido que Ele nos faz, mas Ele pede para que nós tenhamos cuidado para não condicionar a pessoa. O nosso julgamento deve se limitar a atos e não a intenções. Jesus nos chama a atenção para isso. E quando nos colocamos a julgar os nossos irmãos, logo pecamos, pois os fariseus eram assim. Uma palavra que aparece hoje no Evangelho é a palavra hipócrita. É aquele que verdadeiramente se reveste de uma máscara, que usa aquela máscara para julgar as pessoas. Os fariseus eram orgulhosos, se sentiam superiores, mas não percebiam o egoísmo e a soberba que muitas vezes permeava o seu coração.
olhavam apenas para dentro de si, facilmente somos tentados a julgar os outros, apontar o dedo, condenar aquela pessoa. Mas Deus, sobretudo hoje neste Evangelho, convida-nos a agir com misericórdia e com solidariedade. Como relembrando o trecho do Salmo que nós escutamos: vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor, uma mão misericordiosa, uma mão de caridade, uma mão de amor. Se reconhecemos os nossos erros e misérias, temos a fé, temos a certeza de que se abrirá para nós uma porta de misericórdia, uma porta de amor e de caridade. Depois de ter olhado para dentro de nós, Jesus nos convida a olhar ao outro como Ele faz, não o condenando, mas vendo uma possibilidade de vida nova. Assim como Ele enxerga todos os dias essa possibilidade de nos redimir, de nos dar uma oportunidade de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.